Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Os agrotóxicos são substâncias químicas utilizadas em produtos agrícolas e pastagens para defendê-las de pragas que atacam as plantações. Hoje o Brasil é um dos maiores compradores de agrotóxicos do mundo. Quando bem utilizados, os agrotóxicos impedem a ação de seres nocivos sem estragar os alimentos. Mas se os agricultores não tiverem alguns cuidados durante o uso ou extrapolarem no tempo de ação dos agrotóxicos, eles podem afetar o meio ambiente e a saúde humana. Para falar sobre os agrotóxicos, eu recebo aqui no estúdio o coordenador-geral de agrotóxicos do Ministério da Agricultura, Luiz Eduardo Rangel. Olá, Luiz Eduardo, bem-vindo. Obrigado. Também está conosco a engenheira agrônoma e professora da Universidade de Brasília, Ana Maria Junqueira. É um prazer recebê-la, Ana. Obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre os agrotóxicos. O produtor rural João Rocha usa agrotóxicos na plantação de pepino, mas segue à risca a quantidade permitida na receita do produto. Nós aqui trabalhamos com agrotóxico, mas de uma forma responsável. Não usa-se agrotóxico de qualquer forma. O nosso produto, muitas vezes, ele é analisado lá no mercado. Se você usar aqui a mais, você corre o risco. Além de você estar perdendo o produto, você corre um risco aí de levar uma multa, alguma coisa nesse sentido. Antes de aplicar o agrotóxico, o produtor deve consultar a Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural, onde há técnicos disponíveis para fornecer orientações sobre os produtos adequados para cada tipo de horta. Então nós fazemos toda uma orientação, fazemos uma receita de como deve ser utilizado, qual a dosagem para cada cultura, porque cada produto tem uma dosagem diferente para a cultura. Dá orientações aos trabalhadores rurais sobre as medidas de segurança no campo também faz parte do trabalho da Emater. Durante o curso, eles aprendem que antes da aplicação do agrotóxico é preciso vestir uma roupa como esta, colocar óculos e tampar o nariz e a boca. Tudo para que a pessoa não tenha contato com as substâncias químicas do produto. A gente pode evitar muito tipo de doença, como câncer de pele, o veneno, a gente pode ter um corte na mão, né? O veneno pode contrair a mão da gente. Os produtores e os trabalhadores devem fazer exames de sangue de 6 em 6 meses para monitorar a saúde. Há ainda a preocupação com o meio ambiente. As embalagens dos produtos devem ser jogadas num lixo específico. O produtor na propriedade, depois que ele termina de usar, ele faz uma inutilização dessa embalagem e ela é recolhida pela Emater, pela Secretaria de Agricultura, uma vez ao ano e encaminhada para as unidades recolhedoras e para a usina de reciclagem de embalagem de agrotóxicos. Os agrotóxicos são produtos químicos usados por mais de 80% dos produtores rurais. Eles usam no controle de pragas, insetos, roedores e até para controlar as ervas daninhas. Mas existem pessoas que preferem não usar essas substâncias na plantação, como é o caso do produtor José Pinheiro, que faz uma plantação orgânica. José, como é que é essa plantação orgânica? Como é que você faz para controlar as pragas sem usar agrotóxico? Hoje, para controlar as pragas, você tem óleo de ninho, tem o de pel, né? Tem a calda para controlar os fungos, né? E no lugar do adubo químico, a gente substitui ele por torta de mamona, farelo de arroz, né? Com uma compostagem que a gente faz com humus de minhoca. A meta do produtor é fortalecer a terra com nutrientes para que a plantação cresça sadia e que não seja atingida por pragas. Também são colocadas substâncias naturais para afastar bichos e roedores. E as galinhas têm um papel fundamental. Como se alimentam de insetos, impedem que eles cheguem à horta. Essa é a melhor opção para quem quer ter uma plantação com produtos naturais. Você vai desintoxicar a terra, né? E adubar essa terra. Não é que é necessário você ficar 1 ano e meio para ser um produtor orgânico. Você vai reeducar a terra primeiro. Ana Maria, como é que os agrotóxicos surgiram? Eles surgiram na década de 30, né, com uma força maior, e foram criados na época da guerra. Né? Então, são produtos que foram utilizados para proteger soldados americanos, né,
durante a guerra, e posteriormente a indústria descobriu que eles poderiam ter ação inseticida, né? O primeiro foi com ação inseticida na agricultura. E a partir daí houve todo um desenvolvimento de produtos nessa linha, né? Eles, na verdade, se nós pensarmos na utilização de agrotóxicos pelo homem, aponta para muito mais antes do que isso, né? Mas substâncias naturais, pó de pireto e outras substâncias que foram sendo utilizadas lá para os egípcios, né? Na China, como proteção de plantas. E a partir daí, com a questão da Segunda Guerra Mundial, foram que surgiram alguns produtos que, para proteger soldados e também como utilizados como armas químicas, depois das guerras tiveram que ser... a indústria teve que apontá-los para outra direção. E uma das coisas que aconteceu foi exatamente a utilização das substâncias na agricultura. E como é que se deu a utilização desses agrotóxicos nas plantas aqui no Brasil? Em que época isso aconteceu? De forma mais forte, mais pesada, na década de 50, 60 e 70. Né? Foi quando veio, junto com a Revolução Verde, o desenvolvimento de um pacote tecnológico, onde vieram as sementes, maquinário, agrotóxicos, né? Para impulsionar a produção agrícola. A partir daí foram utilizados com muito mais peso e mais força na agricultura brasileira. Luiz Eduardo, os agrotóxicos, eles são capazes de combater qualquer tipo de praga nas plantações? Hoje nós temos produtos que conseguem realmente atingir quaisquer tipos de pragas nas produções. Nós temos cerca de 400 ingredientes ativos hoje disponíveis no mercado, das mais diversas origens, né? Eu acho que existe uma questão conceitual que é importante colocar, que o agrotóxico ele não necessariamente é só o produto químico, né? Ele também participa desse conceito de agrotóxico, também os produtos biológicos, os produtos da agricultura orgânica. Então o agrotóxico é um conceito, é todo o processo químico, físico, biológico que controla pragas na agricultura. Então, o nome agrotóxico ele veio exatamente para poder trazer, junto desse nome, uma preocupação com relação à sua toxicidade, né? Com o perigo que essa substância, seja ela química ou outra substância, traz para o usuário final, né? Então, esse processo é muito importante do ponto de vista conceitual. Então, se ele for usado de maneira correta, ele não faz mal nem para o homem, nem para o meio ambiente? Essa é uma grande preocupação do governo e da sociedade como um todo, né? A sociedade é cada vez mais informada, ela está antenada sobre as questões dos riscos que ela tem com relação à segurança alimentar. E é por isso que o governo brasileiro estabeleceu um processo de regulação tripartite. Ou seja, esse tema, por ser extremamente relevante, ele não é observado apenas por um órgão regulador no Brasil. Ele é observado pelo órgão de agricultura, que tem essa visão, como a Ana Maria colocou, do desenvolvimento, das práticas, do modelo de agricultura que visa o modelo de sustentabilidade, produção de alimentos com quantidade, qualidade e de exportação, mas também sobre o meio ambiente e sobre a saúde. Então, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Saúde são parte do processo de regulação. Quando um agrotóxico é colocado no mercado, o registro dele é homologado pelo Ministério da Agricultura, ele passou por um crivo muito severo dos órgãos de saúde e meio ambiente. Quando a gente coloca ele no mercado, então a gente pode dizer que naquele momento, sobre aquelas condições que ele está sendo recomendado, ele é sim seguro para a saúde e seguro para o meio ambiente. Agora, Ana, a maioria desses agrotóxicos, ela é fabricada no Brasil ou não? Não, existem produtos fabricados fora do Brasil também, mas acontece que nós temos muitas indústrias instaladas aqui que adquirem o direito de uso da substância química, produzem, né, e comercializam também o produto no país. E de quem é a função de fiscalizar esse uso? Essa função é do governo? O governo, né, nos seus órgãos estaduais e federais, né, nas instâncias federais, estaduais e municipais. Como é que funciona essa fiscalização, Luiz? Complementando o que a Ana colocou, é muito importante entender mais ou menos como funciona esse cenário. De fato, nós temos muitas empresas no Brasil que foram construídas e idealizadas para poder dar essa sustentabilidade do ponto de vista de soberania do agronegócio brasileiro. Mas com a globalização, o processo começou a migrar para outros países do mundo, como por exemplo a China. Hoje a gente recebe cerca de 80% a 85% dos produtos de origem chinesa. Isso não é uma exclusividade brasileira. Os Estados Unidos também funciona assim, a Europa. Então a China virou a fábrica do mundo e a fábrica para produtos químicos. Mas também temos o nosso parque fabril nacional e precisamos fazer com que ele funcione muito bem, né, para poder dar sustentação para essa agricultura. E quem faz a fiscalização são os órgãos federais nas fábricas e na importação e os órgãos estaduais, como comentou a Ana, na questão do uso e do comércio. Então são dois segmentos muito distintos, mas fundamentais para a segurança do processo. Então o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde e Meio Ambiente verificam se o produto que está sendo produzido, seja na China ou no Brasil, ele atende exatamente aquelas prescrições de registro.
se ele está saindo da fábrica exatamente como foi registrado. Depois, os órgãos estaduais, os fiscais estaduais vão verificar se ele está sendo vendido com receituário agronômico adequado, se ele está sendo vendido nas revendas registradas e, em última análise, mas muito mais complexa, se o agricultor está utilizando ele da forma como está sendo recomendada. Por que eu digo que é mais complexa? Porque hoje nós temos aproximadamente 8 milhões de propriedades rurais no Brasil. E é muito complexo, né, você estabelecer um processo de fiscalização num universo tão grande como esse. Né? Então é impossível colocar um fiscal em cada propriedade. Então a ideia é criar mapas de risco para que a gente possa realmente estar monitorando, como disse o produtor rural, né, para que fenômenos como o mau uso desses agrotóxicos não causem prejuízos para o consumidor final, que é o nosso principal alvo. Agora, Ana, por que o Brasil acabou se tornando o país que mais utiliza agrotóxico no mundo? Acredito que tem a ver com o seu potencial de produção agrícola, né? É um país que tem áreas extensas, um clima propício à agricultura, e ao mesmo tempo que ele tem um clima propício à agricultura, ele tem também um clima propício às pragas. Então, os insetos, os fungos, bactérias e vírus se desenvolvem muito bem no nosso ambiente. E como nós temos extensas áreas e muitas monoculturas, né, isso também vem a favorecer o desenvolvimento de pragas. Como o produtor vai proteger a sua lavoura, né? O que tem hoje no mercado e que tem mostrado eficiência são os agrotóxicos. Então, para nós mudarmos de paradigma, mudarmos esse modelo, não é algo que aconteça de uma hora para outra. O produtor, então, lança a mão dos agrotóxicos para proteger a sua área, né? E ter lá no final o recurso que ele investiu sendo, vamos dizer, retornado para ele também com lucros. Portanto, a questão do clima, das áreas extensas, favorece a presença das pragas e, em consequência, o que ele tem hoje para lançar a mão de forma rápida, que é o que ele acredita que é o mais rápido para proteger a sua lavoura, são os agrotóxicos. Pois não. Complementando o que a Ana colocou, a gente acredita no Ministério da Agricultura que os agrotóxicos funcionam como um seguro. Né? Os insumos, como a Ana colocou, que hoje alicerceiam todo esse processo de produção agrícola brasileira, estão baseados em sementes melhoradas, em fertilizantes eficientes e nos defensivos dos agrotóxicos. Os dois primeiros, eles são insumos que fomentam a produção. Né? Quanto melhor é o solo, quanto melhor é a variedade, elas vão expressar melhor o potencial daquela variedade. Agora, as pragas não estavam nessa conta, então o agrotóxico funciona mais como um seguro para poder realmente fazer com que a expressão genética e do solo ela se materialize na produção rural. Pois não. É importante complementar também que o modelo agrícola brasileiro utilizado hoje, das grandes áreas e grandes monoculturas, justamente pela homogeneidade de plantio, favorece a presença de pragas. Então, se nós temos grandes áreas de soja, por exemplo, e tem insetos que são pragas, quanto maior as áreas, mais fácil a praga irá se desenvolver. Então, em função disso, se nós continuarmos, né, com esse modelo de grandes áreas, de extensões muito grandes, nós continuaremos com problemas de pragas pesados. E isso envolve, claro, a utilização de agrotóxicos para proteção. A gente vai continuar falando sobre isso, mas no próximo bloco, porque agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre os agrotóxicos. Participam do programa o coordenador-geral de agrotóxicos do Ministério da Agricultura, Luiz Eduardo Rangel, e a engenheira agrônoma e professora da UNB, Ana Maria Junqueira. Luiz Eduardo, no bloco anterior a gente conversou sobre a eficiência dos agrotóxicos no combate às pragas, mas a gente viu um produtor que optou por não utilizar agrotóxicos e manter uma plantação orgânica. É uma boa opção? Ou manter uma plantação orgânica dá mais trabalho do que uma plantação onde se usa um agrotóxico? Trabalho, ambas as produções vão dar, né? E ambas as produções são tecnificadas igual, né? A diferença está no conceito de sustentabilidade, né? Então, a produção orgânica, a gente acaba discutindo isso muito no Ministério e a gente tem incentivado muito a agricultura orgânica, exatamente porque a gente acreditar que seja uma agricultura que vai puxar para a sustentabilidade todo o resto da agricultura. Então, quando não se usa agrotóxico na agricultura orgânica, também é uma questão de conceito. O óleo de NIM, por exemplo, que é uma das formas de controle da agricultura orgânica, é considerado um agrotóxico, também é registrado conosco. Só que a percepção do perigo desse produto é menor.
Então, os produtos utilizados na agricultura orgânica, eles têm esse perigo menor, esse impacto menor. E é muito importante que a gente valorize esse tipo de trabalho, incentive esse tipo de tecnologia da agricultura orgânica, porque não é só nesse nicho que ela vai atuar. Ela vai contaminar positivamente toda a agricultura, trazendo toda essa agricultura que hoje a gente tem num sistema considerado insustentável por causa das grandes áreas, o uso maciço de insumos, tentar trazer para um modelo mais sustentável. Então, é defensável, ambos são tecnicamente extremamente complexos, porque o uso de tecnologia, então a agricultura é uma atividade complexa e técnica, né, e muitas vezes precisa ser melhor explicado, inclusive, para a sociedade urbana. Ana Maria, existe alguma cultura onde é mais fácil ter uma plantação orgânica do que uma plantação não orgânica, ou não existe essa diferença? Você pode fazer as duas coisas, ter uma plantação, por exemplo, de tomate orgânico e não orgânico, e a qualidade ser a mesma? Na verdade, podemos estar, sim, trabalhando com orgânico e não orgânico em diversas culturas. Mas a gente tem que resgatar uma questão importante, que é o melhoramento de plantas. A nossa agricultura vem trabalhando no sentido de melhorar para a produtividade. E melhorar para a produtividade faz com que alguns materiais genéticos que estão no mercado sejam mais suscetíveis a pragas. E isso acaba levando ao aumento do uso de agrotóxicos. Então, um trabalho importante que quem trabalha na linha de orgânicos vem fazendo é a avaliação de cultivares, a avaliação de material genético. Então, quanto mais materiais genéticos nós tivermos que sejam mais rústicos e que sejam capazes de enfrentar as pragas, né, sem o uso de agrotóxicos, melhor para os produtores rurais. Então, é importantíssimo que se entenda o seguinte: existe no mercado materiais melhorados e que no ambiente de grandes áreas e grandes culturas vai sofrer com a presença de pragas. Existem outros materiais melhorados e trabalhados no sentido de que resista à praga. Então, é uma questão mesmo de opção de produtor, uma questão de modelo, né, de agricultura que se queira seguir. Isso tem a ver com a extensão da área em que ele planta, ou seja, é mais simples ter uma produção orgânica para um pequeno produtor? Ou isso não tem relação? Olha, é mais simples ele manejar em pequenas áreas, mas nós temos vários produtores em grandes áreas, produzindo soja, algodão, café, em sistema orgânico. Então, o tamanho da área não é necessariamente um impeditivo. Tá? O impeditivo é a percepção que o produtor tem do modelo que ele vai seguir. Se ele tiver a percepção de que quanto maior diversidade de culturas ele tiver naquela área, né, melhor ele irá trabalhar a questão da proteção da cultura, mais fácil será para ele lidar com o problema. Quer complementar, Luiz? Sim, eu acho que a agricultura orgânica, de fato, parece ser uma alternativa extremamente sustentável, não só por ela como agricultura orgânica em si, oferecendo produtos mais sustentáveis e com menos resíduos, enfim, nesse sentido, mas também é uma agricultura de oportunidade, né? Porque o custo acaba sendo mais alto pelo trabalho que acaba sendo envolvido nisso, mas não deixa de ter também seus riscos, né? Então, até qualquer tipo de agricultura, ela tem que visar, e a responsabilidade é do produtor rural, com relação à segurança alimentar, né? Então, os contaminantes, os resíduos de qualquer tipo de efeito que a gente tenha no campo, isso vai se refletir na sociedade. Então, o que o Ministério também está atento é com relação aos eventuais contaminantes, sejam biológicos ou químicos, que o consumidor final vai estar recebendo. E por isso, a agricultura orgânica também é extremamente tecnificada e observada e controlada pelo Ministério. Com relação à devolução das embalagens, quem usa agrotóxico deve devolver a embalagem em que lugar? Onde ele comprou? Como é que funciona isso? Pela lei, seria as lojas, né? Elas deveriam estar retornando essa embalagem. Depende muito do estado onde a venda acontece. No DF, nós temos devoluções diretamente aonde faz, inclusive, a reciclagem, né? A prensagem e, posteriormente, a reciclagem do produto. Existe um prazo, né, para que o produtor faça a devolução dessa embalagem, tudo isso vem... A loja informa o produtor a respeito disso, né? E por que essas embalagens não têm que ser devolvidas? Na década de 90, isso era um problema ambiental gravíssimo, porque a recomendação oficial nas embalagens era ou enterrá-las ou queimá-las. Isso era terrível para o meio ambiente, né? Porque isso é um resíduo sólido, né? Largamente utilizado, como a gente tem observado, e cada vez mais utilizado. Isso era um problema para o meio ambiente, porque elas eram colocadas de maneira inadequada, enterradas ou nos rios, etc. Então, a partir de 2000, foi criada uma lei que obriga, né, o recolhimento de toda a embalagem de agrotóxico
pelo registrante, pelo titular do registro. E a gente tem orgulho dessa legislação, porque é uma legislação que de fato pegou no Brasil, que funciona muito bem. E a estratégia que foi desenvolvida para que essa legislação pegasse foi a criação de uma ONG, né, que consolida todo o recolhimento de embalagem pelo Brasil. Então, ela cria centrais, postos de recolhimento, organiza as revendas agropecuárias e os registrantes de agrotóxicos para que recebam isso de uma maneira centralizada e consigam devolver isso para as fábricas de reciclagem, porque essas embalagens voltam a ser embalagens de agrotóxicos. Hoje o Brasil é o único país do mundo, né, que consegue ir do berço até o final dessa embalagem. Ele produz uma embalagem, essa embalagem volta a ser embalagem depois do ciclo completo de agrotóxicos. Nós somos o país do mundo que mais recolhe embalagem no mundo. Cerca de 92% das nossas embalagens sólidas, plásticas, são recolhidas hoje. Então um número, é um recorde. O segundo país ele recolhe no máximo 60%, que é a Alemanha, que tem dimensões muito menores do que a do próprio Brasil. Então é uma estratégia que deu certo. É um exemplo que nós estamos até vendendo, estamos ensinando para a lei de resíduos sólidos em outras áreas no Brasil, de como se deve, de fato, implementar uma política inteligente no Brasil. Agora, Ana, como é que o consumidor pode identificar se um determinado alimento tem agrotóxico demais? Na hora, lá no mercado, existe algum meio de identificar e de fugir desses alimentos? Ou é uma questão que uma pessoa leiga, que não lida diretamente com essa cultura, não consegue perceber? Não tem como perceber, né? Não tem como perceber, não tem como você olhar para um tomate e dizer se ele tem ou se não tem agrotóxico, tá? Isso por quê? Porque hoje, antigamente existia uma diferença grande de qualidade do produto agrícola, né? Aquele que teria, vamos dizer, que teria mais agrotóxico seria mais vistoso. Hoje não, hoje os produtos vindos da agricultura orgânica também são muito bonitos e muito vistosos. Então é impossível chegar numa banca e a dona de casa saber se tem ou se não tem agrotóxico, a não ser, é claro, que esse produto venha com selo, né? Selo da produção sem agrotóxico ou selo da produção orgânica. Aí sim ela identifica. Então, a certificação vai garantir a esse consumidor que não tem o agrotóxico naquele produto. Exatamente isso que a Ana colocou, quer dizer, a certificação, a rastreabilidade é a única forma de você garantir ou que o produto vem sem nenhum agrotóxico convencional, como na agricultura orgânica, ou com os níveis de agrotóxicos dentro do que está preconizado pela própria legislação. É o que a gente chama de produção integrada, né? São selos desenvolvidos pelo Ministério, pela Embrapa, pelas universidades e pelo Inmetro, né, que estabelecem controle da produção, ou seja, são boas práticas de agricultura, que são conduzidas por alguns agricultores com esse selo, e que garantem que, mesmo utilizando os agrotóxicos, eles são em níveis de segurança adequados nesse processo. Certificação é o caminho para que a dona de casa, né, que o consumidor, ele tenha certeza de que esse produto é seguro. Uma outra coisa que muitas vezes é difícil de comunicar, né, é que mesmo que o nível de agrotóxico monitorado pela Anvisa, monitorado pelo Ministério da Agricultura, esteja acima daquele nível considerado seguro, não necessariamente isso vai levar um risco à população. Isso não é alarmismo, a gente tem que trabalhar em cima, a ciência demonstra que esses níveis indicam que o Ministério e os órgãos de fiscalização têm que aumentar o controle sobre esses agricultores que estão fazendo alguma coisa em desacordo com a boa prática agrícola. Mas a sociedade não está sujeita a riscos. Quer dizer, o mesmo alimento com esses níveis acima desses valores que foram encontrados não representam risco para a população, ou seja, podem consumir as frutas, podem consumir os alimentos que estão sendo monitorados, porque isso não é um risco. Se fosse um risco, o governo teria recolhido esses alimentos e destruído. É importante ressaltar que a questão do limite máximo de resíduos de alimentos é uma questão que vem sendo observada pelo governo, né? E como esses produtos agem também no ser humano varia muito de que tipo de indivíduo você está falando, de crianças, idosos, né? Pessoas que às vezes têm problemas imunológicos, de saúde. Então, podemos ter efeitos sérios na saúde, né? E com produtos, mas o grande problema que eu vejo na questão dos agrotóxicos é o produtor rural, os trabalhadores rurais, porque eles é que estão, de fato, enfrentando, utilizando o produto lá. Então, esses sim é que sofrem os riscos maiores, né, de contaminação, né, e risco, inclusive, de doenças graves e morte. Então, o ideal é que eles usem sempre aquela roupa e estejam completamente protegidos na hora de aplicar o produto, não é? É importante que eles recebam toda a orientação sobre o produto, né? Em um país com a dimensão como o nosso, a gente percebe a dificuldade que tem das informações que são essenciais chegarem até aquele que utiliza lá na lavoura.
O Brasil ele tem basicamente dois cenários muito distintos com relação ao consumo dessas substâncias. O primeiro cenário é o cenário de soja, cana, citros, algodão, né, que são grandes lavouras, grandes áreas extensas, e funcionam como se fossem indústrias, né? São empresas rurais extremamente tecnificadas, com agricultores treinados, engenheiros agrônomos contratados. Então, os riscos, né, nesses ambientes são menores, porque o Ministério do Trabalho também está monitorando o uso desses equipamentos de proteção, etc. A grande preocupação, e é exatamente onde acontecem as intoxicações, como a Ana Maria colocou, está exatamente nas pequenas propriedades, nas propriedades de menor porte, né, e que acabam tendo menor acesso à tecnologia, acesso à orientação técnica. Então, talvez o trabalho de fiscalização ele tenha que se voltar também, principalmente para essas áreas de varejo, que a gente chama de varejo, porque os grandes produtores acabam comprando os produtos por atacado, né? Então funcionam exatamente como uma fábrica. Agora, o varejo é que nos preocupa, e talvez seja aí o ponto em que a agricultura orgânica pode trabalhar de maneira mais interessante, né? Oferecendo soluções menos tóxicas, numa primeira opção, para esses agricultores, vai trazer menos riscos que eles se intoxiquem no processo de controle de praga. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.